para esse ancião. Nisso, eu tive uma depressão com 15 anos de idade, eu me converti com 14, vivi um ano aí buscando a Cristo. Tive uma depressão com 15 anos de idade, porque há uma passagem em Mateus 12, 40 e pouco, 49 por aí, que, que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando eu li esse texto pela minha primeira vez, eu tive um erro de interpretação. E ao ter um erro de interpretação, eu pensei e me coloquei na situação de um ser humano condenado, do qual não se havia salvação. Agora imagine esse paradoxo de um jovem que conheceu a Cristo, teve experiências sobrenaturais com Deus, está apaixonado por Deus, mas pensa que esse Deus não pode o perdoar, segundo a interpretação que eu tive das Escrituras. E nessa interpretação deturpada das Escrituras que eu tive, eu passei em torno de 6 meses sofrendo, apaixonado por um Cristo que na minha cabeça não podia me perdoar. Então eu sofri muito durante 6 meses. Eu ia para a escola chorando, voltava para a escola chorando, desenvolvi um quadro de depressão agudo. Nisso que eu desenvolvi um quadro de depressão aguda, a minha depressão me empurrou para a faculdade de psicologia, me jogou aí para buscar mais sobre a mente humana. E nesse processo de depressão, que foram um processo de 6 meses, eu acabei saindo da escola durante esse período de 6 meses para me tratar, porque estava uma coisa bem séria mesmo. E teve um momento que eu pensei que eu não tinha perdão, que eu cheguei até a pensar em suicídio, e eu não tinha coragem de me matar de jeito nenhum. E eu comecei a estudar mais sobre esse texto, fui buscar o texto no original, para saber o que significava a blasfêmia contra o Espírito A Santo. lei E mata, fui né? ler Mas o um. espírito vivifica, né? Aí eu fui cavando algumas coisas, alguns livros de Billy Graham, fui pesquisar no hebraico, e aí eu vi que a palavra no hebraico, blasfêmia, eu pensava porque tem pastores que ensinam dessa forma, eu pensava que blasfêmia, dentro do contexto bíblico, era proferir ao diabo algo que fosse de Deus. Mas quando eu fui fazer uma exegese do texto no hebraico, eu vi que a palavra blasfêmia no hebraico significa rejeição. O contexto é de atribuição a uma ação do espírito, a Beuzebu, que é o príncipe dos demônios. Mas o que Jesus estava trazendo ênfase é que se os fariseus que estão inseridos no texto negam o Filho, que é o Salvador, eles também, ao mesmo tempo, negam o Espírito Santo, que convence o homem da morte, do pecado e de juízo. E se eu nego o Filho e nego o Espírito Santo, não há probabilidade de arrependimento. E não havendo probabilidade de arrependimento, não há probabilidade de perdão. Porque Pedro, 1 João diz que: filhinhos, tens um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de todo e qualquer pecado. Então, o contexto geral é que todo e qualquer pecado tem perdão, sendo confessado. Mas para o contexto de Mateus 12, da blasfêmia do Espírito Santo, os fariseus estavam negando o único que podia salvá-los, que era Jesus, e atribuindo um poder de Deus ao diabo, eles rejeitavam a ação do Espírito Santo que poderia convencê-los do pecado, da morte e do juízo. E para esse cenário não há salvação e não há perdão, se você rejeita aquele que pode te convencer do seu pecado. E nesse processo, depois da depressão, eu estive curado, né? Depois de 6 meses de tratamento. E, e o que me curou mesmo foi a oração de um pastor, porque eu ia nas clínicas de psicologia e o que os psicólogos me passavam era psicotróficos, que são drogas tranquilizantes, anestésicos para amenizar a dor da alma, Sim. que também era uma dor do corpo, porque não existe dor na alma que também não tenha retaliações no corpo. Da mesma forma, não existe dores do corpo que não gerem retaliações na alma. Então, um pastor do Rio de Janeiro chamado Samuel orou por mim. Depois que aquele pastor orou por mim, eu juro que eu nunca mais senti nenhuma lesão emocional que a depressão me ocasionou. Amém. Tanto é que a depressão, na concepção psicológica, é uma doença que não tem cura. Eu posso dizer que eu estive curado da depressão.